Rádio Águia Web. Você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 6 minutos. Começa agora o seu jornal Águia Web com as principais notícias de Barras, do Piauí, do Brasil e do mundo. Boa tarde para você que nos acompanha através da fanpage do portal Barras em Foco, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Sintonize com a gente e fique ligado nas principais informações que acontecem Brasil afora. Tá bom, gente? Antes de nós darmos o pontapé inicial aqui com as principais informações, notícias, eu vou deixar você rapidamente com a previsão do tempo para você se informar. E aquela coisa que eu sempre falo para você, torça para que venha dar uma chuva, estamos precisando. Tá bom, gente? Então escute aí a previsão do tempo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região nordeste do país nesta quarta-feira indica céu de algumas nuvens, com menor intensidade mais próximo ao litoral nordeste da região e maior intensidade no interior oeste. Deve chover no interior durante todo o dia, com maior intensidade na Bahia. Pela manhã, o litoral nordeste entre Natal e Salvador amanhece sob muitas nuvens, enquanto o sertão nordestino deve ter céu claro. A previsão é de muitas nuvens e chuvas isoladas para toda a porção centro-sul do Maranhão, o sudoeste do Piauí e o centro-oeste da Bahia, com maior intensidade e acompanhadas de trovoadas no extremo oeste baiano, na divisa com Goiás e Minas Gerais. Durante a tarde, as chuvas avançam ao centro-oeste e a sul do litoral baiano, mas com menor intensidade, e também devem tomar o litoral oeste do Maranhão, mais intensas e acompanhadas de trovoadas. À noite, as chuvas tomam o estado do Maranhão com menor intensidade e recuam ao oeste do Piauí e a sudoeste e sul da Bahia, porém com maior intensidade e acompanhadas de trovoadas no último estado. O INMET emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas para o extremo oeste da Bahia e do Piauí e para o centro-sul do Maranhão, além de alerta de perigo de chuvas intensas para o sudoeste do Maranhão. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23 graus em João Pessoa e Maceió. Já a máxima pode chegar até 38 graus em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Henrique Fregonassi, o tempo e a temperatura. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, então vamos lá aqui ao nosso giro de informações. Pessoal, vamos começar por notícias nacionais, né? Como sempre, começar lá de cima, né? Começar aqui porque o que acontece no Brasil, em Brasília, é brincadeira, né? Mas vamos lá. Gente, aqui é política, né? A Câmara, ela aprova o projeto em que reduz pena dos condenados do 8 de janeiro, né? A trama golpista. Trânsito, novas regras para tirar a CNH já estão valendo. Então, foi decretado aí, realmente agora não precisa mais fazer autoescola para você tirar sua CNH, né? A gente vai mostrar para você aqui um vídeo bem explicativo para você entender melhor como que funciona. Política, deputado Glauber Braga é retirado à força de cadeiro Diogo Mota na Câmara. É confusão demais, hein? Muita confusão nessa política brasileira. Olha o nível da política do nosso país. Economia social, Caixa começa a pagar hoje, né? O pagamento do Bolsa Família, já antecipado, né? Porque geralmente é lá pelo dia 18, 19, começa a pagar a primeira terminação. Agora, antes do Natal já está tudo pago. Agora só é ruim porque também, quando chegou em janeiro, daqui que chegue no dia 20 de janeiro, dá a impressão que está 40 dias o mês.
Mas tudo bem. Pessoal, nós também iremos, que nós somos aqui bastante versátil. Nós trazemos informações e nós também trazemos outro tipo de informação, não somente jornalística, mas informações principalmente no que diz respeito à saúde. Nós também deixaremos aqui, né, um vídeo bem explicativo sobre saúde, né, sobre a terrível hemorroida, né. Então a gente vai estar mostrando aí porque hemorroida muitas das vezes é provocada pelo excesso de calor também, né. Notícias estaduais: segurança pública, a polícia civil e militar avançam com operações coordenadas e fortalecem a segurança no estado. Aqui em Barras, a cidade de Barras, né, a comunidade lá do Barreiro do Otávio, lamenta a morte de uma mulher, né, encontrada sem vida no Mato Grosso. Ela é barrense, porém estava morando no Mato Grosso, foi encontrada sem vida, infelizmente, né? E tem um vídeo repercutindo aí nas redes sociais, até de uma colega minha, Ana Cristina, que mora ali no bairro Mangueirão. Ela fez um vídeo, né, um desabafo, falando sobre as festas que rola ali no bairro Mangueirão. Ela mora ali no bairro Pedrinhas, né? E fez um vídeo ali bastante comovente, né? Porque até onde é que vai os limites, né? Desses paredões, dessas festas, principalmente para quem tem pessoas ali autistas em casa, né? A gente vai estar mostrando também um vídeo dela aqui e você vai tirar suas conclusões. Há muita gente que concorda com ela e também muita gente criticando ela. É complicado, né? Vai entender essa nossa sociedade. Mas vamos lá, pessoal. Falando de política, a Câmara ela aprovou ontem o projeto que reduz pena dos condenados do 8 de janeiro. Os condenados do 8 de janeiro são aquelas pessoas que acabaram depredando ali a Praça dos Três Poderes, a suposta tentativa de golpe, né, que já foi inclusive até condenado esse pessoal. Então, a Câmara ontem, né, a direita, por sua vez, tentou pautar a anistia, não conseguiu, tentou pautar outro projeto de lei e agora a pena pode ser reduzida, né? Agora, além de ter passado na Câmara, vai agora para o Senado. Vamos ver, né? A maioria do Senado é centro-direita. Vamos ver se realmente é centro-direita mesmo ou é só conveniente, né? Porque lá é aquela coisa. Lá não tem ninguém de direita e nem de esquerda. Lá é aquilo que é conveniente no momento, né? Não para a população, mas por partidos políticos. Escute aí uma reportagem a respeito desse assunto. O relatório do deputado Paulinho da Força reduz as penas, revisa trechos do Código Penal e da Lei de Execução Penal para permitir a progressão de regime, mas não trata de anistia. As condenações são mantidas, mas com duração menor. O texto tira, por exemplo, a soma das penas dos crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pelo projeto, só passaria a ser aplicada a pena mais grave. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a pena seria reduzida de 27 anos e 3 meses para 13 anos. E o período em regime fechado passaria a ser de 2 anos e 4 meses. Depois desse período, Bolsonaro poderia ir para o regime semiaberto. A oposição se comprometeu a não apresentar destaque para encaminhar uma proposta de anistia. O ex-presidente Bolsonaro foi consultado e aceitou o acordo. Integrantes do PL negam que a votação do projeto de redução de penas tenha relação com a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Em entrevista à Record, ele afirmou que o preço para desistir da candidatura seria uma anistia ampla e a devolução dos direitos políticos de Bolsonaro. A condição do senador Flávio Bolsonaro foi muito clara. Voltar à anistia, o pai na urna, o que nós estamos votando aqui é um remendo. É um primeiro degrau. É a redução de penas. Então, relação zero. A discussão da redução de penas irritou os governistas. O líder do PT disse que eles foram surpreendidos. Se ele passar, vai ter reação no Senado. Também, se passar, tem a possibilidade de veto do governo. E tem também, em último caso, o próprio Supremo Tribunal Federal.
Hoje de manhã, o senador Flávio Bolsonaro visitou o pai na Polícia Federal em Brasília. Na hora de ir embora, me dá um abraço, aquele soco clássico aqui no meu peito, fica firme, moleque, a gente vai ganhar. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Confusão nesse Congresso, hein? Confusão mesmo, né? Já passou pela Câmara, agora vai para o Senado. Se passar pelo Senado, o presidente vai vetar ou então vai acatar, né? Mas é aquela coisa, quando chega no presidente, já vira negócio, né? Ou você dá, mas você recebe, mas você tem que dar alguma coisa em troca. A mesma coisa no Senado. Né, como eu sempre falo para vocês, como eu já falei aqui muitas vezes, é a política dos interesses próprios, né? Isso aí não tem nada a ver com a população de um modo geral, mas é interesse próprio de um lado político, seja da esquerda, da direita, do centro. Então tá complicado, né? Essa situação aí da política do nosso país, né? O que nós deveríamos atentar é que próximo ano, daqui a alguns dias já é o próximo ano, já é ano já é ano eleitoral, estamos em ano pré-eleitoral, então está na hora do Brasil fazer uma renovação. Tem políticos aqui mesmo no nosso estado que já virou negócio de família, né? Geração, o avô era deputado, aí passou para o filho, é deputado, aí o filho já passou para o neto, que já é deputado. Aí passa para a mulher, aí passa para o irmão, é confusão, né? Já é a política hereditária, é passado de avô para filho, de filho para neto, de neto para esposa, e assim vai. E a população continua a mesma de sempre, continua sofrendo com os mesmos problemas, continua passando pelas mesmas situações, ou seja, a vida de algumas famílias muda, que é a família política, porém a população de um modo geral continua a mesma coisa de sempre. Então está na hora da população dar o troco nesses oportunistas, porque isso aí é oportunidade, né? Então a gente tem que pensar no bem comum, né? Tem muita gente que tem político de estimação. É exatamente por conta disso que o Brasil muitas das vezes não tem andado para frente. Continua aí um retrocesso. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá para mais outras notícias, né? Notícias aqui do nosso país. Pessoal, já tem as novas regras, né? Para tirar a CNH. Agora você não precisa mais fazer autoescola. Tem algumas regras que você tem que seguir. Tem alguns benefícios ótimos, inclusive a renovação é totalmente gratuita, né? Antes você teria que pagar, hoje não. É um projeto de lei do deputado federal Kim Kataguiri, né? Depois de muita luta, até mesmo ele acabou falando recentemente que o projeto só foi para frente por puro populismo, né? Porque estamos em ano pré-eleitoral, então o presidente, por sua vez, precisava criar uma boa intenção, o populismo, né? E acabou aprovando. Que bom para nós, né? Porque agora dá para tirar a CNH. Nós temos um vídeo bem explicativo falando o processo para você tirar. A gente vai exibir agora para você. E fique ligado, se você antes não tirou por conta dos valores exorbitantes, acredito eu que vai ficar mais barato. Então, assista aí. Já estão valendo as novas regras para tirar a carteira de motorista. A principal é que cursar autoescola deixou de ser obrigatório. E para quem já é habilitado, também tem novidades. Vamos ver. O novo modelo flexibiliza tanto o curso teórico quanto as aulas práticas. Entre as principais mudanças está o fim da obrigatoriedade de fazer aulas em autoescolas. O conteúdo teórico será oferecido de graça no aplicativo CNH do Brasil, lançado nesta terça-feira. E não há necessidade de cumprir carga horária mínima. Outras mudanças são: o aluno poderá usar o carro particular e optar por aulas com instrutor autônomo, credenciado pelo Detran. As aulas práticas caem de 20 para 2 horas no mínimo. Quem reprovar na primeira avaliação poderá fazer o segundo teste de graça. Também não haverá mais prazo para a conclusão do processo de habilitação, que era de 1 ano.
Lembrando que as provas práticas continuam sendo presenciais, assim como o exame médico e de biometria. Este especialista em trânsito faz um alerta. O dia a dia, marcado pela gravidade, pela brutalidade das ruas, pode sim cobrar um preço muito caro de pessoas despreparadas, mas com a posse da CNH, dirigindo e trafegando. E acreditamos que mais acidentes, mais tragédias poderão acontecer. A renovação da CNH será automática e de graça para o motorista que não tiver nenhum ponto de infração no ano anterior ao vencimento. As mudanças são válidas para todas as categorias. O Ministério dos Transportes calcula que o custo para tirar a carteira de habilitação, que podia chegar a R$5.000, deve ficar 80% mais barato. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então, se vai ficar 80% mais barato o custo da CNH, então vai ficar aí cerca aí de R$400, né? Tá bom o preço, né? Geralmente a categoria A e B fica 2.500, R$3.000, dependendo do local, da cidade, né? Então vai cair bastante. Então, muito boa. Eu acho que uma das melhores notícias desse ano é a CNH, né? Basicamente aí preço acessível, né? Agora foi até lançado recentemente um vídeo, né, da máfia, né? Teve até um deputado que falou que era a máfia das autoescolas, né? Criticando, né, as novas normas, né, para poder tirar um vídeo lá na qual tentaram ridicularizar um motorista, né, que estava tentando tirar a CNH dele apenas com o condutor credenciado pelo Detran, né? Mas enfim, eu não sei se existe máfia não, tô falando que o deputado falou. Se é máfia ou não, aí é com ele, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos continuar. Pessoal, falando ainda em política, o deputado do PSOL, se eu não me engano, Glauber Braga, ele foi retirado pela polícia da Câmara, né? Da Câmara dos Deputados. O mesmo tentou fazer um protesto, sentou na Câmara do Presidente, do Hugo Mota, e esse protesto dele que acabou criando tumulto, acabou quebrando o decoro, né, do local, e foi acionado a polícia para retirar, e foi uma confusão, algo mesmo patético, né? Algo bem constrangedor, porque nós estamos falando de um deputado que é para representar o eleitor dele, e um comportamento desse é inadmissível. Outro dia o pessoal passou lá vários dias lá dentro da Câmara, falou que não iria sair, ia fazer greve disso, daquilo. Pessoal, o nível da nossa política, o nível da política brasileira é brincadeira, né? Muitas das vezes não tem maturidade nenhuma, né? Outro dia teve uma deputada que falou que se orgulhava em nunca ter lido nenhum livro. Uma pessoa que acaba criando leis, né, que mudam a vida dos brasileiros, fala uma coisa dessa. Então, é a política brasileira, infelizmente. É por isso que eu falei para você agora há pouco. Nós estamos aí entrando em ano eleitoral e quem pode mudar essa situação é o povo. Então, você só muda através do seu voto, escolhendo bons representantes para você, porque senão continua a mesma coisa de sempre. Imagina só passar 4 anos com a mesma coisa de sempre. Tá bom, gente? Escute aí, ou melhor, assista um vídeo, né? Tá rolando aí, Marcos, né? Tem um vídeo aí. Pessoal, então esse vídeo aí do deputado Glauber do PSOL, né? Pessoal, inclusive o presidente da Câmara, né, o Hugo Mota,
Ele falou que esse deputado acabou desrespeitando, né, a Câmara e determinou a apuração de possíveis excessos contra a imprensa, porque esse deputado também acabou agredindo alguns profissionais, alguns jornalistas, né. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse que a ocupação da cadeira presidencial ocupada pelo deputado Glauber Braga, do PSOL, diz respeito à própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo, e determinou a apuração da atuação da conduta da segurança com a imprensa. Braga ocupou a presidência por pouco mais de 2 horas. Ocupou foi muito ainda, né? Em protesto contra a decisão de Mota de pautar para quarta-feira, né, hoje, o pedido de cassação do mandato do deputado PSOL. Ele foi retirado à força pela Polícia Legislativa da cadeira da presidência. Abre aspas. A cadeira da presidência não pertence a mim. Pertence à República. Pertence à democracia. Pertence ao povo brasileiro. E nenhum parlamentar está autorizado a transformar em um instrumento de intimidação ou desordem. O deputado pode muito, mas não pode tudo. Na democracia ele pode tudo dentro da lei, dentro do regime. Fora disso, não é liberdade, é abuso. O presidente da Câmara não é responsável pelos atos que levaram determinadas cassações ao plenário, mas é sim responsável por garantir o rito, a ordem e o respeito à instituição, declarou o presidente Hugo Mota, né, durante a sessão da Câmara, né. É lamentável mesmo toda essa situação envolvendo a política brasileira, porque ele acaba desrespeitando alguém que sempre fala de democracia, porque nós temos que falar isso. Como ele é o deputado do PSOL, muito se fala de democracia, só que a gente não entende. O PSOL é um partido socialista, não combina socialismo com democracia, mas é muito falado por ele, né, e acaba fazendo um papelão desse dentro da Câmara. Então, se quer reivindicar alguma coisa, reivindica, mas dentro da lei. Tá bom, gente? Mas nós vamos colocar aqui uma dica de saúde, porque muitas pessoas têm esse tipo de problemas, né? Esses problemas, como eu estava falando para você aqui mais cedo, que nós iremos exibir um vídeo, né? Umas dicas de saúde, um conteúdo, né? De saúde educacional sobre hemorroida. Tem muita gente que tem esse problema, é um problema silencioso. Silencioso por quê? Porque a pessoa muitas das vezes ela se sente constrangida, muitas das vezes a pessoa não procura ajuda profissional, não vai no médico por vergonha, né? E existe tratamento, existe solução, tá certo? Então vamos colocar o vídeo aí sobre esse assunto que tem constrangido muita gente e, como eu falei, é um problema desagradante, é um problema silencioso, é um problema que muitas pessoas acabam passando por isso. E muitas das vezes a pessoa acaba se anulando diante do problema e acaba não buscando ajuda profissional. Mas vamos colocar esse vídeo para você saber melhor sobre o assunto. Tá bom? Então assista aí. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre o abscesso anal. O médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Roger Kozer, nos fala o que é, diagnóstico e tratamento do abscesso anal. Olá, ouvintes. Um abscesso anal é uma infecção com formação de pus que ocorre próximo ao ânus, causando dor intensa e desconforto. Além da dor, também é comum sentir um nódulo endurecido na região anal, que pode ser acompanhado de febre e calafrios. O tratamento geralmente envolve a drenagem cirúrgica do pus e o uso de antibióticos para combater a infecção. É importante destacar que em cerca de metade dos casos de abscesso anal pode ocorrer o desenvolvimento de uma fístula, o que requer tratamento adicional. Se você suspeita de abscesso anal ou fístula, não hesite em procurar um médico especializado.
preferencialmente um cirurgião do aparelho digestivo ou coloproctologista. Cuide da sua saúde e não deixe de buscar ajuda quando necessário. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Então tá aí, gente. Essas informações aí, o doutor ajuda, né? Então, se você tá precisando de ajuda, você pode aí, né, tá procurando. Inclusive aqui na Associação Mundo de Carcará também tem alguns médicos, né, que prestam esse serviço de forma gratuita, né? Tem cardiologista, clínico geral, psicólogo. Temos também outro que eu não tô lembrado, mas temos aí um leque aí de opções. Tá bom? Você pode se informar aqui na Associação Mundo de Carcará. Tá bom, gente? Pessoal, vamos falar de coisa boa. Nós estamos aqui no mês de dezembro. Hoje é 10 de dezembro e já começou o pagamento do Bolsa Família, né? Hoje é iniciado, né, o Bolsa Família, o pagamento. Então, se você tem direito, então você já pode estar recebendo, né? Se você é a sua terminação hoje, que o pessoal fala aí terminação. Se é a sua terminação hoje, você já pode estar recebendo. Antes do Natal vai estar tudo pago, entendeu? Geralmente até o dia 20 já vai estar tudo pago, né, por parte do governo. E tem aquela coisa, tá chegando janeiro. Quando chega janeiro, aí o negócio pega mesmo. Porque você já recebe logo hoje, dia 10 de dezembro. Daqui pro dia 20 do mês de janeiro, vai dar a impressão de que se passou 90 dias e nada do mês acabar. Exatamente, porque você recebe logo. Então, guarda um pouquinho para o Natal, guarda um pouquinho para a virada de ano e guarda um pouquinho ali, lá pelo dia 10 de janeiro, porque senão você vai passar pelos aperreios. Tá bom? Então, escute aí a reportagem da Rádio Brasil. Caixa começa a pagar Bolsa Família de dezembro. Pagamento em cidades em situação de emergência será unificado. A Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela de dezembro do Bolsa Família. Recebem nesta quarta-feira, 10, os beneficiários com número de inscrição social, NIS, de final 1. Ao todo, cerca de 18,7 milhões de famílias receberão o benefício neste mês. Os beneficiários de localidades em situação de emergência ou em calamidade pública receberão o pagamento unificado. O benefício de alguns municípios do Amazonas, do Paraná, do Piauí, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de Sergipe e de São Paulo será depositado nesta quarta, independentemente do número de NIS. O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutris paga 6 parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, Nutrizes, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes, um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150 a cada criança de até 6 anos. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. No entanto, por causa das festas de fim de ano, o calendário de dezembro é antecipado em cerca de 10 dias, para dar tempo de os benefícios serem depositados antes do Natal. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Além do benefício integral, cerca de 3 milhões de famílias estão na regra de proteção em dezembro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até um ano, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de 2 para 1 ano. No entanto, quem se enquadrava na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por 2 anos. Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do seguro-defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o programa Bolsa Família, PBF. O seguro-defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema, reprodução dos peixes. Arte EBC.
Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, gente. Se você tem um final, tem a terminação 1, você pode estar recebendo hoje, tá bom? É um direito seu, então mais do que justo você estar recebendo. Você pode ir na Caixa ou então receber pelo aplicativo do Caixa Tem, tá bom? Pessoal, a segurança, a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado, ela deflagrou mais uma operação, desta vez no sul do estado, né? As polícias civis e militares avançam em operações coordenadas, né? Exatamente para fortalecer a segurança aqui do estado. Desta vez foi lá no sul do estado e a cada dia que se passa, mais operações tem. Essa criminalidade, uma hora ela acaba, porque o que foi feito de operação aqui no Piauí nesse ano é brincadeira, tá bom? Mas escute, ou melhor, assista o vídeo aí, delegado Charles. Então, estamos em Santa Cruz do Piauí. O pessoal diz assim, uma nota da Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí, por meio das polícias civis e militares, deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação integrada no município de Santa Cruz do Piauí. A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e reforçar a presença do Estado nesta região, ampliando a sensação de segurança para a população local. A operação foi coordenada pelo Núcleo de Inteligência de Oeiras, né? E também pela Delegacia Seccional de Oeiras, com o apoio da Diretoria de Polícia do Interior e do Departamento de Repreensão a Ações Criminosas organizado DRACO. A Diretoria de Inteligência da Polícia Civil da Força Estadual integrada à Segurança Pública. Ao todo foram expedidos 11 mandatos de busca e apreensão, foram cumpridos em diversos pontos da cidade. As equipes realizaram ações de repreensão qualificada e coletaram novos elementos que irão subsidiar o avanço das investigações em andamento. O delegado Charles Pessoa destacou o impacto das ações na região, abre aspas. Essa operação reforça o compromisso das forças de segurança em desarticular atividades criminosas e garantir a tranquilidade dos moradores. Estamos atuando de forma técnica, integrada e permanente para o combate ao tráfico de drogas, qualquer prática de ameaça ou de desordem, pontuou o delegado Charles. Então tá aí, novamente a Secretaria de Segurança Pública, né, fazendo mais uma operação, desta vez no município de Santa Cruz do Piauí. Particularmente eu não conhecia essa cidade. Tem muita cidade no Piauí, muitas das vezes é pequenininha, é pouco conhecida, e muitas das vezes organizações criminosas acabam se aproveitando, né, do fato da cidade ser pequena, até das forças policiais serem um pouco mais tímidas, né, no que diz respeito à atuação dentro do estado ali na cidade, né, mas a Secretaria de Segurança Pública chegou lá, né, então configure aí o seu despertador, né? Tá falando aí o delegado Chaves. Configure, porque qualquer hora. E engraçado que muitas das vezes ele vai na cidade, ainda nem fez a operação e fala: configure, cheguei. E ainda pega, né? Eita, Piauí. Pessoal, vamos falar aqui de Barras. Infelizmente, uma notícia triste. A localidade do Barreiro do Otávio lamenta a morte de Luzia Alves, uma moradora, né, aqui da cidade, né, ou melhor, uma barrense que morava no Mato Grosso, né. Ela foi encontrada sem vida, né. Infelizmente acabou perdendo a vida de uma forma misteriosa, né. Inclusive eu tenho uma nota aqui, vou ler aqui para vocês. Diz assim: a localidade Barreiro do Otávio, na zona rural de Barras, recebeu com profunda tristeza a notícia da morte de Luzia Alves,
encontrada sem vida na noite de ontem, no caso anteontem, no estado do Mato Grosso, onde morava. Luzia era prima, né, do conselheiro de saúde Claudevan e sobrinha da professora Maria Vaz, nomes bastante conhecidos ali na região. Segundo informações repassadas ao nobre Daniel Oliveira, do Grupo Coruja, o corpo de Luzia foi encontrado em uma rua próxima ao local onde ela residia. A forte chuva que atingia a área no momento dificultou a aproximação de moradores e impossibilitou qualquer ajuda imediata. A família informou que ainda não dispõe de condições financeiras para realizar o translado até Barras, o que torna necessário o sepultamento que aconteça no estado do Mato Grosso. A impossibilidade de trazer o corpo para a terra natal intensificou ainda mais a dor dos parentes. A família pede orações e solidariedade dos amigos e da população barrense nesse momento de grande sofrimento. Infelizmente, agora é um mistério, eu não sei como foi que aconteceu, aqui não diz muito claro, né? Até tentei contato com algum familiar, mas sem sucesso, né? Mas é um momento de muita dor, tristeza, né? Ainda mais agora porque a família não tem condições, né, de arcar com o translado e possivelmente ela vai ser sepultada lá mesmo, no Mato Grosso, né? É difícil para os familiares. Os familiares moram aqui, são daqui, e ter, né, um ente querido enterrado em outro estado por conta, né, de condições financeiras, né? Então tá aí essa informação muito triste, né, dessa barrense que acaba perdendo a vida aí em outro estado. Tá bom, gente? Mas vamos aqui, pessoal, vamos falar aqui da zona urbana, né? Uma moradora do bairro Pedrinhas 1, ela fez um vídeo, né? Um vídeo bastante comovente, né? No caso é a Ana Cristina. Fez um vídeo a respeito das festas que acontecem ali no Mangueirão, da disputa de som, paredão contra paredão. Inclusive no vídeo que nós iremos exibir, ela até relatou que muitas das vezes, né, como se não fosse o bastante os paredões competindo, às vezes ainda tem tiros são disparados, tiros de arma de fogo, né? Então é uma confusão muito grande ali aquele paredão, ou melhor, aquele mangueirão, né? Então a gente sabe que é um espaço de festa, tem lá seus direitos, mas também, por outro lado, tem aquela questão da sensibilidade, da empatia, né? Principalmente para uma mãe que tem um filho autista, né? Então tem muita gente que nesse momento critica a Ana Cristina e também tem muita gente do lado dela. Então coloca aí nos comentários de que lado você está, tá bom? Então assista esse vídeo aí da Ana Cristina. Bom dia, sei lá. Bom dia. Gente, eu sou moradora aqui do bairro Pedrinhas. Já tô aqui há 20 anos, né? 28 anos que eu tenho no escuro. E, assim, ultimamente o Mangueirão, eles fazem umas festas que parece que eles não querem terminar mais e parece que aqui no bairro não tem ninguém, todo mundo é bom dos ouvidos e não tem ninguém desmantelado. Aí, esse final de semana foi horrível, péssimo. 4 paredão e estavam já montando a banda. Aí eu tenho uma filha com autismo, minha filha tem 10 anos e tá aqui, ela tem CID F90, F70 e F84. E peguei o telefone, liguei pra polícia. Aí eles disseram que eles tinham tirado a licença e não poderiam chegar a pedir pra baixar o som, porque era abuso de poder, né? E eu fiquei com isso, mas abuso de poder, gente. E a minha filha, né? Como é que vai ficar? Ela tava... Todo mundo sabe como é que fica um autista com muito som. Ela usa abafador. Além do abafador, ela coloca algodão. Ela entupeta o ouvido dela de algodão e coloca o abafador para poder amenizar mais o som.
4 paredão. Eu moro aqui, ó, muro com mangueirão. Eu fui lá dentro, pedi para ele diminuir, para ele tirar pelo menos deixar só o som da banda, né? Porque já é bem alto, a gente já é morador aqui, acostumado a fazer festa. Mas com esse monte de paredão apostando quem toca mais alto, pelo amor de Deus. Tem o meu avô também, que já é idoso, e a minha filha. Tem outras crianças também ali do meu tio, que tem suspeita de autismo, mas ainda não tem esse papel aqui. Eu me iludi muito com esse papel aqui, sabe, gente? Porque eu pensava que a gente conseguia alguma coisa, mas parece que você tem que fazer um barraco danado para conseguir alguma coisa. A minha filha estava muito inquieta, só chorava, e me dói tanto ver ela com o ouvido tupetado de algodão, com aquele troço aqui, e o som por cima. Eu fiz uma gravação aqui, eu vou mostrar pra vocês. É uma coisa que começa de manhã e vai terminar 3 horas da manhã. E quando termina o tempo, tem aquele show pirotécnico, que aumenta mais ainda as coisas. Perfeitamente que o mundo, ele não vai parar por um autista, né? As pessoas não vão deixar de fazer suas coisas para um autista passar, para um autista ficar ali quieto, né? Mas a minha vida é constantemente com a minha filha fazendo terapia em casa mesmo, né? Aquela terapia ocupacional, o que eu posso estar fazendo para ela estar no meio da sociedade, para ela não estar fazendo as coisas que ela faz, a estereotipia dela. E a gente conserta aqui e as pessoas vão lá e bagunçam. A gente conserta, as pessoas vão lá e bagunçam. Então, me dói muito ver ela na situação que ela fica. Então, 2 horas da manhã eu não sei se eu ficava com ela, não sei se eu ia gravar, não sei se eu caía no mato. Sem contar que tem tiroteio também, né? As pessoas acham pouco o som, o barulho, que incomoda bastante, e ainda solta tiro. A pessoa que estava soltando tiro ainda corre pra cá, entra pra dentro do terreno, o pai ainda vai lá pedir pra pessoa sair, e eu tava lá, gente, filmando, porque se você quer mãe de um autista, se você quer falar ou reclamar de algo, se você não tiver um vídeo, alguma coisa que comprove, isso aqui não é nada, esse papel não é nada, né? Então você tem. Então tá aí, gente. Então tá aí, é muito triste esse caso aí da Ana Cristina. A gente entende, sim, porque isso aí também é questão de sensibilidade, de empatia. Então, tá mais do que na hora, gente, das coisas mudarem aqui em Barras. A gente colocou essa publicação lá no portal Barras em Foco. Teve até um comentário bastante inteligente, né? Bastante esclarecedor. Vou até ler para vocês aqui. Inclusive é do meu amigo Abreu, né? Que diz assim: é uma situação muito séria e que precisa ser tratada com responsabilidade. Barra já passou da hora de ter uma legislação específica para o uso de paredões de som, definindo limites claros no horário, o volume também, e regras para eventos que aconteçam próximo a áreas residenciais. Não se trata de impedir diversão de ninguém, mas organizar e regularizar para que o lazer não se transforme em sofrimento, e principalmente para famílias que convivem com crianças autistas, idosos, enfermos e tantas outras pessoas sensíveis ao excesso de estímulos. Eventos públicos ou privados com som alto precisam ser notificados, regularizados e fiscalizados, garantindo tanto a segurança quanto o respeito para os moradores da região. É assim que as cidades responsáveis avançam, equilibrando o direito ao lazer com o direito ao bem-estar. Barras merece políticas modernas, humanas e eficientes. É ouvindo relatos como esse que a gente percebe o quanto ainda temos que melhorar na nossa cidade. Sabe as palavras, faço das suas palavras, Abreu, as minhas.
Entendeu? Realmente, pessoal, não se trata de acabar com a diversão de ninguém, não, mas tem que ter responsabilidade, tem que ter equilíbrio, porque estamos falando também de pessoas, né? Pessoas que convivem ali nas imediações, pessoas que têm idosos, pessoas que vivem com pessoas enfermas, pessoas com pessoas autistas, e tudo isso tem que ser visto, porque como falou aqui, né, o cidadão, é assim que a cidade avança, né? É assim que a gente acaba olhando e vendo que Barras ainda não evoluiu o suficiente para melhorar a vida das pessoas, porque melhorar a vida das pessoas não se trata apenas de fazer uma festa pública, não, mas melhorar em todos os sentidos, inclusive esse, na inclusão, entendeu? Então, Barras está precisando melhorar, não é só Barras não, basicamente o Brasil inteiro tem esse problema aí, tá bom, gente? Mas a gente vai encerrar aqui mais uma edição do Jornal Águia Web. A gente pede para você se inscrever aqui na nossa fanpage. Se inscreva também lá no canal da Rádio Águia Web, lá no YouTube. Pesquise lá, Rádio Águia Web, se inscreva, ative o sininho, as notificações, tá certo? E a gente pede para você assistir, né, a reprise dessa edição hoje às 19 horas lá pelo aplicativo. Tá bom, gente? Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe você e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. Olá, chegando para você mais um Esporte Agora com a minha apresentação locutora Patrícia. E passada a vitória sobre o Cruzeiro no último domingo na Vila Belmiro, Neymar revelou que precisou de ajuda psicológica em meio às fortes críticas recebidas nesta reta final de temporada. Lutando para ajudar o Santos a permanecer na Série A, o camisa 10 teve de lidar com a tensão das últimas semanas e pela primeira vez admitiu que não foi capaz de superar tudo isso sozinho. Essa não foi a primeira vez que Neymar contou com a ajuda de profissionais e das pessoas que mais gosta para fortalecer o seu mental. Entretanto, o craque do Santos jamais havia se sentido tão vulnerável quanto se sentiu recentemente. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Daqui a pouco a gente volta com a melhor programação. Rádio Águia Web. Pousada Maratauã. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Maratauã. Suítes com piscina, conforto, além da melhor localização de Barras. Pousada Maratauã. Estrada Barras a Cabeceiras, ao lado da subestação de energia. Pousada Maratauã. O prazer é seu, a satisfação é nossa.
Em uma partida de futebol, os jogadores são tão importantes quanto as torcidas, que empurram seus times do coração à frente. São as torcidas que dão colorido e vida às disputas. E para que a festa seja bonita, a paz e a cordialidade devem ser regra geral. Agressões físicas ou verbais devem ser evitadas. Para a violência nos estádios, cartão vermelho. Rádio Águia Web. Você conectado com a melhor. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. E o Atlético Mineiro encerrou o Brasileirão com a sua melhor atuação do ano e goleou o Vasco por 5-0 no último domingo na Arena MRV. O resultado garantiu ao Clube Mineiro na Copa Sul-Americana de 2026 e teve como destaque o atacante Dudu, autor de 2 gols. O Vasco atuou com um jogador a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Hugo Moura. Com a vitória, o Atlético Mineiro terminou o campeonato em 12º lugar com 48 pontos. O Vasco ficou em 14º com 45 e também assegurou vaga na Sul-Americana. A única exceção seria em caso de título da Copa do Brasil, que daria ao clube uma vaga na Libertadores. A equipe Cruz Maltina decide o torneio nesta quinta-feira às 20 horas contra o Fluminense no Maracanã. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Não importa o dia, não importa a hora. Aqui na Rádio Águia Web, você está bem acompanhado. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando para tirar a dúvida aqui da nossa ouvinte Beatriz Lima, de Sobral, no Ceará. Ela comprou um pacote de viagem e o voo foi cancelado sem aviso. Ela disse que só ofereceram reagendamento e outro voo mais caro. Ela pergunta, posso exigir algo? Obrigado, viu, Beatriz, pela sua participação. E o artigo 20, né? O artigo 20 do CDC determina que os serviços devem ser prestados de forma adequada e contínua. Cancelamento sem aviso ou solução adequada configuram falha na prestação, viu? Você tem direito ao reembolso integral ou remarcação gratuita em voo equivalente. Se houver gastos adicionais, como hospedagem ou transporte, você também pode exigir reparação por danos materiais e até morais, dependendo do impacto do transtorno, tá bom? Obrigado, Beatriz, pela sua participação aqui no Hora do Consumidor. Eu sou Kleber Salles e volto aqui na próxima edição, hein? Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Essa é a sua rádio. Rádio Águia Web. Você tá ligado, ouvindo todo dia. O que é uma rádio web? Uma rádio web é uma estação de rádio que transmite pela internet. As rádios web são uma alternativa às estações de rádio tradicionais. Elas também são uma ótima maneira de promover sua empresa ou marca. Você pode alcançar um público global e aumentar a visibilidade da sua empresa. Venha conhecer nossos serviços. Rádio Águia Web. Tá ligado? Todo mundo tá ouvindo. Hora certa. 13 horas em ponto.